Fala pessoal, bom, no Stand Point News de hoje a gente vai falar sobre um caso que aconteceu, que foi uma tragédia, né? Uma tragédia anunciada, podemos dizer assim, que foi o caso da brasileira que foi de base no vulcão lá na Indonésia. E aí eu vou trazer essa notícia e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Brasileira morta em vulcão. Há controvérsias entre laudo e imagem de drone. É uma pergunta. Legistas apontam morte 20 minutos após trauma mais grave. Imagens de drone mostram Juliana Marins se mexendo horas após a queda. Para quem não entendeu, foi uma moça que foi fazer uma trilha em um dos vulcões ativos da Indonésia, acabou caindo e após 4 dias o corpo dela foi resgatado. Durante a trilha, Juliana tropeçou, escorregou e caiu no vulcão. A autópsia realizada pelo médico legista Ida Bagos Puto Alit apontou que a brasileira Juliana Marins, de 24 anos, morreu vítima de um traumatismo por força contundente após queda no vulcão Monte Rinjani, na Indonésia. Ainda segundo o exame forense, a morte ocorreu em um período estimado de não mais de 20 minutos após o trauma mais grave. O resultado do laudo, divulgado primeiro para a imprensa, causou controvérsias até mesmo na própria família. A irmã de Juliana, Mariana Marins, demonstrou sua indignação nas redes sociais, mas um descaso da Indonésia para a lista. E a Indonésia ela é muito conhecida por esses casos de descaso mesmo. A Indonésia ela não está muito preocupada, principalmente se você for brasileiro. Então entenda que existem países que não é muito legal você ir fazer turismo. A Indonésia é um desses locais. Mariana conta que sua família foi chamada para receber o laudo, entretanto, antes que chegassem, o médico legista realizou uma coletiva de imprensa. Entre aspas, é um absurdo atrás de absurdo e não acaba mais, disse a irmã da Juliana. O laudo divulgado pelo legista gerou dúvidas nas redes sociais. A brasileira caiu no vulcão na madrugada do sábado, dia 21, no horário local. Cerca de 3 horas depois da queda, um grupo de turistas percebeu que Juliana havia sofrido um acidente e entrou em contato com a família dela nas redes sociais. Imagens de drone feitas pelo grupo registraram a situação de Juliana, que mostrava a brasileira mexendo os braços. O laudo da morte não crava com precisão o momento em que a brasileira teria sofrido esse trauma grave, que pode ter ocorrido após o primeiro tombo. O tempo estimado da morte, com base em sinais como livores e rigidez cadavérica, foi entre 12 e 24 horas antes do exame, mas manipulações prévias, como a conservação em freezer, podem influenciar essa estimativa. A causa direta da morte foi definida como lesões por impacto forte ou violência contundente, que ocorre pelo impacto contra uma superfície sólida e plana. Foram encontradas múltiplas fraturas e lesões disseminadas por quase todo o corpo da brasileira, afetando os órgãos internos localizados no tórax e no abdômen. A possibilidade de hipotermia como causa da morte foi categoricamente descartada. Enfim, era isso que eu queria trazer sobre essa informação, né? Que tem mais. Se você quiser ver a matéria, vai estar na descrição e tudo mais. Só que o que eu queria falar sobre esse caso é o seguinte. Muita gente, porque a internet virou uma histeria coletiva, onde pessoas estavam condenando o governo da Indonésia, pessoas estavam condenando o governo brasileiro, dizendo que era um descaso e tudo mais, e realmente não houve um tratamento adequado para esse caso, né? Parece que o governo indonesiano, podemos dizer assim, o governo indonésio simplesmente seguiu a vida e dane-se. Só que o que eu queria falar é o seguinte: eu vi muitas postagens de pessoas condenando a vítima, dizendo que também porque ela foi procurar, porque ela não estava tranquila em casa, porque ela teria que ir para um vulcão, porque eu estou aqui na minha casa tranquilo e logo isso nunca aconteceria comigo. As pessoas chegaram num ponto de insensibilidade tão grande, aonde ter uma mulher, uma pessoa morta, simplesmente não significa mais nada. É simplesmente, a internet virou um local simplesmente de apontamento. Tudo tem que ser culpa de alguém.
Tudo tem que ser responsabilidade de alguém. E parece que fatalidades não acontecem. Parece que coisas ruins simplesmente não acontecem mais. A culpa ou é da vítima ou a culpa é do. Sim, houve um descaso do governo da Indonésia, do país da Indonésia. Houve. A menina ficou 4 dias lá. Não sabemos agora se ela morreu 20 minutos após, se ela morreu 1 hora após, se ela morreu. Ficou os 4 dias em tortura, achando que ia ser salvo e não foi. Mas assim, vocês acham mesmo que é interessante ficar na internet falando de quem é a culpa, que a culpa é dela? A gente não pode simplesmente, tipo assim, pô, aconteceu uma tragédia, né? E as pessoas parecem que esquecem que do outro lado tem seres humanos, tem uma família que tá sofrendo com a morte de uma pessoa que só tava vivendo a vida dela. Então assim, eu acho que a gente tem muito pra refletir, parece que a gente tá deixando de evoluir, parece que a gente tá regredindo. E sinceramente eu não sei se. Ah, cara, isso é bizarro, sabe? Mas enfim, qual que é. Eu queria saber o que você acha sobre isso, porque foi um caso muito rápido. Desde a queda dela até a notícia de que estava demorando para ser salva. Eu acredito que se tivesse acontecido aqui no Brasil, ela já teria sido resgatada, porque aqui a gente tem muita coisa ruim, mas tem uma coisa que a gente tem aqui, são excelentes profissionais na polícia, no corpo de bombeiros e enfermagem, medicina, tudo. Então, às vezes, a gente precisa ser um pouquinho humano na internet. Mas enfim, qual que é a sua opinião sobre esse caso? O que você acha que poderia ter sido feito para que essa tragédia tivesse sido evitada? Se você for vir culpar a vítima aqui nos comentários, eu vou excluir seu comentário. E olha que eu não sou de excluir comentários, mas é inaceitável esse tipo de coisa. Enfim, comenta aí, deixa sua opinião, vamos trocar uma ideia sobre isso. E aproveita para se inscrever no canal. Não esqueça de se inscrever, isso ajuda demais. Nos motiva a continuar produzindo conteúdo diariamente aqui. Lembrando que saem 2 vídeos por dia. Um vídeo às 8 da manhã e um vídeo às 11 ou 3 horas da tarde. Isso aí vai variar, beleza? Enfim, não esquece de seguir a gente no Instagram, dá uma força. É só digitar lá Central Stand Point que ajuda demais. Esse vídeo não vai ter edição, eu vou postar ele desse jeito que ele tá aqui. E é isso, até o próximo vídeo. E eu fui. Valeu. Assista os últimos vídeos, tá? Estão aqui aparecendo.